Oi, pessoal. Promessa de campanha do Lula de reajustar a tabela do imposto de renda. Será que agora finalmente sai? É muito importante que esse reajuste aconteça por dois motivos. Mas primeiro, o que é essa tabela, essa tal da tabela do imposto de renda? Bom, nós brasileiros, a gente paga um tributo ao governo chamado imposto de renda, que é o imposto sobre a nossa renda, o nosso salário, por exemplo, tá? E ela obedece uma tabela progressiva, que começa em zero, tem uma faixa isenta, e vai depois até 27,5%. Então, quem ganha mais, paga mais. Até aí tudo bem, tá? Só que existe uma coisa chamada inflação, que faz o preço das coisas aumentarem. E a nossa economia é muito indexada, tá? O que isso significa? Essa inflação ela é medida e existem índices indexadores, tá, que medem essa inflação, o IPCA, por exemplo, e o resto da economia é indexado a esses índices. Por exemplo, os nossos salários, né? Os salários são corrigidos anualmente para que seja mantido o poder de compra. O preço das coisas subiu, a gente mediu, repassa para o salário, então vai tudo subindo. Mas não quer dizer que a pessoa consiga comprar mais, não quer dizer que sobre mais para ela. Só que nesse movimento de subida aqui, tem uma coisa que não é indexada a nada, que é a tal da tabela do imposto de renda. Desde 2015 permanece o mesmo valor. Tá? Então o que acontece? Os salários vão subindo, a tabela permanece aqui, então todo ano mais pessoas entram para a tabela, ou seja, mais pessoas pagam imposto de renda e também pagam mais, a alíquota vai subindo. Tá? Então aí é o primeiro problema, porque o poder de compra dessas pessoas não aumentou, só apareceu mais um imposto aqui para elas pagar, então na verdade o poder de compra diminui. E o segundo problema é que a tabela ela tá começando num nível muito baixo, no nível básico que a gente chama, tá? Uma pessoa com um salário e meio já está pagando imposto de renda, então o poder de compra dessa pessoa já é baixo e ela já entra na tabela de imposto de renda. Então, assim, é urgente a correção da tabela de imposto de renda. Só que o governo não corrige por quê? Porque ele precisa dessa arrecadação, né? Como o governo normalmente gasta mais do que recebe ou gasta igual, ele precisa dessa arrecadação. Então é um problema muito sério, mas que cada vez mais come a capacidade de compra da população brasileira.